Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Com a participação do prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite. Alô, prefeito, bom dia, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, Luri. Bom dia, você, ouvinte da Prever FM. Um prazerzão estar aqui com vocês. A gente estava tendo dificuldade em conectar com a ligação com o prefeito, né? Aí eu imaginei, será que o prefeito está no Amapá ainda? Já voltou do norte do país, prefeito? Já voltei, Márcio. Eu fui no domingo, Dia dos Pais, né? Logo depois do almoço, tive a oportunidade de almoçar com meu pai, com a minha família. Depois fui para lá, bastante distante, bastante difícil chegar, uma ilha, né? Uhum. Mas 2 dias muito produtivos. O objetivo da viagem é que lá no Macapá, né, na capital do estado, eles têm aplicado o conceito do Porto Seco, né, dessa estrutura logística que, além de tudo, tem a parte alfandegária para exportação, importação de produtos. Eles também têm o porto convencional, né, o porto nas águas, vamos chamar assim. E eu conheci a experiência de Extrema aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais e tive a oportunidade de ir para lá conhecer também esse projeto deles no Amapá. Conheci um dos conselheiros do Tribunal de Contas lá do estado, tive a oportunidade de conversar com a presidente da Assembleia Legislativa, com o próprio governador, tudo no sentido de entender esse projeto, de entender o funcionamento e inclusive conversar com alguns empresários que atuam nessa questão aduaneira, nessa questão de portos, especialmente na questão de Porto Seco, para trazer essa experiência para Botucatu. Como você sabe, eu divulguei já nas entrevistas com vocês, a gente iniciou uma parceria público-privada em Botucatu para a questão do nosso aeroporto, e a gente está na fase final de estudo, então logo, se Deus permitir, a gente chega na fase de concessão, e essas experiências, essas informações são importantes para a gente dar continuidade do negócio, Márcio. Bom dia, prefeito. Quais experiências a gente tem para implantar em Botucatu? Nessa questão do Porto Seco, né? Embora a gente tenha aqui, fale Porto Seco, a gente também tem o Rio Tietê, que é um modal que pode ser explorado também. O que é pensado, nessa viagem longa de volta que o senhor teve, o que veio matutando no caminho, prefeito? Bom, André, bom dia. Antes de mais nada, prazer falar contigo. Independente dessa visita, o nosso sonho aqui em Botucatu é utilizar aí um grande projeto logístico conectando o nosso aeroporto, que graças a Deus ainda não foi concedido, então ele é um equipamento, ele é uma oportunidade que a gente tem ainda do município, conectar a condição rodoviária que a gente tem, por exemplo, a Castelinho, Castelo Branco, Marechal Rondon, esse eixo rodoviário, conectar a nossa hidrovia. Não sei se todas as pessoas que nos acompanham, né, nos microfones aí da Prever FM, no primeiro jornal, sabem, mas no Rio Bonito, ali a gente tem o Rio Tietê, a 20 quilômetros mais ou menos do centro da cidade, e ali a gente tem a condição de conectar a hidrovia do estado de São Paulo. Então, dentro desse conceito, né, de conexão aí de aeroporto, rodovias e hidrovia, e mais a localização geográfica de Botucatu, né, nós estamos no centro, no coração do estado de São Paulo, é uma grande oportunidade. Nas postagens que eu fiz, eu dizia, né, que isso é um tesouro, é uma pedra de ouro que a gente tem na mão aqui em Botucatu, que precisa, lógico, ser lapidada. Se a gente conseguir desenvolver um projeto, especialmente olhando agora para o aeroporto, né, que é a principal estrela aí de toda essa questão, e desenvolver um projeto aí logístico, como eu disse, de um porto seco, isso é um grande atrativo de empresas para nossa cidade. Botucatu vem desde janeiro do ano passado gerando empregos, vocês divulgam os resultados do CAGED, sempre positivos, mas é uma mudança de patamar se a gente conseguir ter essa condição no aeroporto, integrada à rodovia e hidrovia, porque daí você tem uma série de oportunidades a serem desenvolvidas, de ser um centro de manutenção de aeronave, de ser um centro de formação de pilotos e de mecânicos, a própria conexão com as empresas de aviação que nós temos em Botucatu, como por exemplo a Embraer, você ter aqui uma grande operação logística de importação e exportação de produtos. Existem, por exemplo, importadores que através do Porto de Santos trazem seus produtos, e existem casos onde o despacho desses produtos leva até 30 dias no Porto de Santos. Então a gente tem uma série de oportunidades que dentro desse conceito, dentro desse projeto, estão sendo analisadas, estão sendo exploradas para a gente ver a melhor condição do nosso edital aí de
da parceria público-privada, André. Então foi bem positivo a viagem, né, prefeito? Muito produtivo, Márcio, muito produtivo. É uma viagem cansativa, a gente fica longe da família, tem que sair no Dia dos Pais, mas muito produtiva, pensando aí num futuro, e eu diria de curto prazo, para nossa cidade e principalmente para o nosso aeroporto. Prefeito, esses dias conversando com um comerciante aqui da Vila dos Lavradores, da Tenente João Francisco, e ele dizia que já foi informado que as obras devem começar brevemente. E de fato isso vai acontecer? Sim, Márcio. Você vai se lembrar que essa grande obra do PAC, né, uma obra de uma licitação de 82 milhões de reais, sendo 72 do governo federal, através do programa PAC, 10 milhões da prefeitura, recursos do Tesouro. Nós dividimos esse pacote em 6 trechos. Um trecho é ali no Lava Pés, a continuidade do Parque Linear. Um trecho é no Tanquinho, para a gente fazer a proteção ali de todo o rio, as pontes, etc. Um trecho é na Paula Vieira, um trecho na Vila Assunção, e um trecho na Tenente João Francisco e Major Mateus. As obras em 2 trechos já começaram, então se você for ali na Vila Assunção, atrás do supermercado Confiança, e ali no Jardim Peabiru, as margens da Conde de Serra Negra, próximo ao campinho de grama sintética, você vai ver que as escavações já começaram, as obras já começaram, as equipes estão mobilizadas. E nos outros 4 trechos, que inclui a Tenente João Francisco e a Major Mateus, a empresa responsável pelas obras está fazendo aquisição de materiais, então nos próximos dias você vai ver a movimentação em todos os 6 trechos, inclusive a Tenente e a Major Mateus. O que a gente vai tentar na Tenente João Francisco e na Major Mateus e todas as travessas, por ser um trecho bastante crítico do ponto de vista de pedestres e veículos, é fasear a obra. Então o que eu comentei com alguns lojistas da região é que a nossa ideia principal é fazer interdições parciais, nunca interdições totais. Lógico que uma obra desse porte, uma obra desse montante, pode ter surpresa quando você escava, né? Quando você abre as valas, abre aí o início das obras, mas a nossa programação original é que as interdições sejam parciais, de meia pista, mas uma obra muito importante para a região, para a gente resolver problema de drenagem e especificamente ali na Tenente João Francisco, fazer a revitalização das calçadas e das vias, como já aconteceu na Major Mateus, Márcio. Prefeito, outro assunto que a gente gostaria de abordar com o senhor aqui é a questão da suspeita dos casos de sarampo aqui no município, né? Como é que está isso dentro da prefeitura? Como é que o poder público está tratando isso? É claro que ainda não foram confirmados, mas só de ser suspeito já abre uma discussão muito grande, principalmente pela questão vacinal, de que muitas pessoas deixaram de vacinar. Como é que está essa questão? Como é que está sendo tratado isso no gabinete, prefeito? Bom, André, você também mais uma vez me inspirou aí, obrigado pela colocação, né? Toda essa discussão da questão de sarampo no âmbito Brasil e no âmbito Estado de São Paulo, onde os casos começaram a aparecer, elas têm como pano de fundo essa onda de não vacinação, infelizmente. Então, dado a maior quantidade de brasileiros, né, de munícipes do Estado de São Paulo que não têm feito a adesão da vacina e não têm levado seus filhos ou responsáveis para serem vacinados, doenças que antes ou estavam radicadas ou que tinham uma incidência muito baixa, estão voltando a aparecer e voltando a aparecer com força, e infelizmente isso se aplica também ao caso do sarampo. Bom, em Botucatu, já seguindo as orientações do Ministério da Saúde, já seguindo as orientações da Secretaria do Estado e já seguindo os protocolos da nossa própria Secretaria de Saúde, e fica aqui meu abraço ao doutor André, nosso vice-prefeito e secretário de Saúde, a toda a equipe da saúde, os protocolos já estavam montados, e sempre que há a primeira indicação de um caso, e ele sempre surge como suspeito, porque depois você tem uma confirmação clínica e técnica sobre o caso em si, os protocolos já são montados. Então, protocolos sanitários no local onde essas pessoas, nesse caso essas crianças frequentam, como escolas, como creches, como a própria vizinhança, então tudo isso é aplicado. E também complementando, eu publiquei nas redes sociais, eu só não sei se foi ontem ou anteontem, eu acho que foi ontem que eu fiz a publicação,
que a gente tem agora de novo uma grande campanha de vacinação, né? E a gente chama de multivacinação, então vale para todas as vacinas, para todas as idades, nesse primeiro momento, em especial para as crianças e adolescentes abaixo de 15 anos, na tentativa da gente incrementar na cidade de Botucatu, no nosso município, essa cobertura vacinal e proteger o nosso cidadão de doenças como, por exemplo, o sarampo. Então, os protocolos, mais uma vez, né, da nossa Secretaria de Saúde estão todos a postos, as equipes estão preparadas, sempre que tiver uma suspeita de um caso, esses protocolos são aplicados em todo o âmbito para a gente tentar evitar e conter a proliferação da doença e também cuidar do paciente, independente da confirmação do caso, esses protocolos já são iniciados. E a gente tem agora esse grande movimento de vacinação, de multivacinação, para dar esse incremento na proteção vacinal do nosso município, André. Prefeito, para finalizar, a gente teve a polêmica aí durante os últimos dias da questão da Marcha da Maconha, que seria realizada no próximo domingo. E foi negado pelo poder público a execução desse evento aqui na cidade. Um dos organizadores divulgou um vídeo dizendo que vai ser realizado o evento de uma forma com que não fira aí a decisão judicial. Como é que o poder público está acompanhando isso? Qual é a atualização desse caso, prefeito? Bom, André, tudo começa, né? Algumas poucas pessoas na rede social, graças a Deus, a imensa maioria da nossa população compreendeu essa iniciativa da prefeitura, concordou e apoiou. Então, qualquer questão que aconteça em Botucatu relacionada à apologia ao crime, à apologia ao uso de drogas, à apologia a qualquer questão ilegal, que é o caso, o poder público, enquanto eu estiver à frente daquela cadeira da prefeitura, vai agir exatamente da forma como agiu. Então a gente vai usar todos os meios, todos os recursos para evitar que esse tipo de questão se desenvolva na nossa cidade. Então essa é a primeira colocação que eu tenho sobre o caso e foi exatamente isso que a gente fez. Quando chegou a primeira demanda desses organizadores da Marcha da Maconha, nós imediatamente não autorizamos o evento e quando a gente percebeu que a publicidade, que o evento aconteceria a despeito do nosso apoio, a gente ingressou com essa ação na justiça e agradeço aqui o judiciário botucatuense pela celeridade, pela responsabilidade que teve no caso, concordando com a tese da prefeitura em proibir essa questão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a Constituição do Brasil, ela permite que quaisquer assuntos sejam tratados no âmbito de reunião e não um evento de apologia, um evento de divulgação, como era o caso. Esse é o segundo ponto e é isso que explica a nossa ação. Terceiro, eu recebi algumas manifestações pelas redes sociais dizendo que a marcha teria um caráter de saúde pública, porque trataria as questões de eventuais medicamentos, eventuais questões clínicas. Eu vou pedir para que você não divulgue, porque a gente não vai divulgar esse tipo de coisa, mas faço questão de mandar para você, assim que eu desligar, o banner original da marcha e você vai ver que não há nenhuma menção à questão medicinal, à questão clínica. Então era de fato um evento organizado para apologia ao uso de droga, para apologia ao incentivo à questão da maconha, e isso a gente não vai permitir. E mais uma vez agradeço o judiciário de Botucatu. Então agora é uma decisão judicial, eu sei que os organizadores inclusive recorreram da decisão e me parece que não houve nenhuma mudança por enquanto da sentença. Então a decisão é pró-prefeitura, é pró-cidade, principalmente é pró-cidadão de Botucatu, especialmente para a gente proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes de quaisquer questões que sejam ilegais, e o uso de droga é um uso ilegal, então a gente vai seguir dessa forma. Recebi manifestação, prefeito, o senhor proíbe a maconha e não proíbe o álcool, por uma questão muito simples, eu estou seguindo a legislação brasileira. O uso de drogas, maconha, cocaína, etc. é proibido, graças a Deus, e o uso de álcool é liberado. Então a gente segue em Botucatu exatamente o regramento que se tem para esse tipo de consumo. Não entro no mérito da questão técnica e clínica do uso desse tipo de substância para os tratamentos clínicos, mas esse evento não tinha essa condição e, de novo, vou mandar para você o banner, mas peço que não divulgue, para você ver o que eu estou falando é verdade, de que não havia nenhuma condição ou nenhuma relação com a questão médica, mas sim com o uso de uma droga, de uma questão que é proibida pela legislação brasileira, André.
Bom, prefeito, a gente gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez nessa sexta-feira e um convite. Daqui a pouco a gente vai ter o início de uma série de entrevistas relacionadas às eleições 2026. Daqui a pouquinho o Júnior Quinteiro, hoje sabatinando, conversando com o doutor Guilherme Rocha, especialista em direito eleitoral, abrindo essa série de entrevistas da Prever FM, do Acontece Botucatu, com as eleições 2026. Prefeito, muito obrigado, uma boa semana, até a semana que vem. Eu que agradeço, Márcio, parabenizo vocês pela iniciativa, um show de democracia mais uma vez vocês mostram, ouvindo participantes dessa questão das eleições, advogados, cartório eleitoral, num futuro candidatos. Então é importante realmente isso para que o nosso cidadão se conscientize da importância das eleições, se mobilize, e eu torço para que Botucatu bata o recorde esse ano da quantidade de eleitores indo às urnas. Isso é a menor abstenção, se a gente puder ter, do Brasil, e é assim que a gente caminha. Agradeço vocês imensamente por tudo que fazem. Tenham todos vocês uma ótima sexta-feira, Márcio, André, Ellen, Lore, e um abençoado final de semana. Fiquem com Deus, um abração. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.